Olá, eu sou o professor Daniel Viana e esse é o podcast Olhar Infantil. Eu sou professor de Educação Física e especialista em psicomotricidade e psicopedagogia. Eu trabalho na área de Educação Física Infantil há mais de 10 anos e nos últimos 6 anos eu venho me dedicando ao fenômeno da dependência digital. Nesse episódio, eu quero apresentar para você o conceito do podcast Olhar Infantil junto com as informações iniciais que irão seguir em outros podcasts sobre a dependência digital. O Olhar Infantil, ele vem surgindo desde 2016, em uma conta do Instagram. Eu criei essa conta para querer divulgar informações, notícias do universo infantil e da educação. Daí eu deixei ele guardadinho lá, o perfil salvo, e depois de um tempo veio a possibilidade de eu estar criando o podcast. E o podcast eu achei interessante porque eu sempre gostei de ouvir podcast, eu acho que é uma mídia assim, que a gente escuta com mais calma, a gente está com mais atenção aos detalhes, e eu resolvi criar o podcast há um pouquinho mais de um ano. Eu criei o conceito de como que eu iria conduzir as pautas, que tipo de notícias ou de informações que eu iria estar passando. Mas ele ficava na gaveta, lá paradinho o projeto, e eu não tinha coragem de estar gravando. Mas depois eu dei aquele estalo para querer ali, vamos dizer, fazer acontecer alguma coisa, né? Aqueles desejos de começo de ano, e eu resolvi gravar, e estamos aí fazendo um ano já de podcast, né? Ele vai fazer um ano no meio do mês agora. Mas eu resolvi gravar novamente esse primeiro episódio porque dentro desse um ano de podcast eu testei muita coisa. Eu testei montagem de roteiro, eu tentei gravar sem roteiro ou seguindo demais um roteiro que ficava aquela coisa muito amarrada, ficava um pouco robótica a conversa. Mas eu resolvi gravar esse primeiro episódio para dar um restart no podcast, e para os novos seguidores, eles assistindo esse primeiro, eles vão entender que o segundo, terceiro, quarto, até o quarto, ele vai estar com uma qualidade diferente, e ele não vai estar com vídeo. Eu não sei se eu vou estar gravando ainda novamente o 2, o 3 e o 4, mas o primeiro eu fiz questão de gravar porque geralmente é a fachada do podcast, é o trailer e o primeiro episódio. E a ideia aqui é tentar passar um pouco toda essa pesquisa, todo esse estudo que eu venho fazendo nos últimos anos para o público. Porque de nada adianta eu estar pesquisando, eu estar entendendo de alguma coisa, como que funciona ali, como funciona lá, e eu não passar esse conhecimento. Porque eu sou professor de educação infantil, mas assim, determinados conhecimentos eu não vou passar para os meus alunos que são de 0 a 5 anos. Então, eu vou praticar esse conhecimento com eles. Eu vou estar orientando uma coisa, orientando outra, falando com os pais e responsáveis. Mas eu acredito que nessa caminhada minha, assim como pesquisador independente, tem muita informação legal, tem muita coisa que vale a pena a gente estar compartilhando com os outros. E se você achou esse conteúdo interessante também, os outros episódios que você vai estar assistindo, por favor, pode compartilhar também com pessoas que você conhece, segue o nosso perfil lá no Spotify ou nas outras plataformas que você costuma ouvir podcast, e vamos seguir aí para a gente poder estar passando esse conhecimento para mais pessoas. Eu costumo falar também que o podcast Olhar Infantil
ele é feito assim com o intuito de estar muito próximo de você. Então, o ideal é ouvir ele em 1x, que seja a velocidade normal, né? E também ouvir em algum lugar calmo, em algum momento do seu dia que você esteja mais tranquilo ou tranquila. Porque quando a gente leva uma vida muito acelerada, a gente não consegue observar os detalhes da vida da criança. E a infância, ela passa muito rápida. Quando a gente vê alguma ação que o nosso filho fazia, ele já não vai mais fazer. Alguma coisa que ele não estava fazendo, ele começou a fazer. E a gente perdeu esse início de desenvolvimento, essa mudança de fase. E para a gente conseguir entender melhor como funciona o desenvolvimento de uma criança, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desacelerar o nosso olhar e começar a perceber os pequenos detalhes do desenvolvimento da criança. Nessa segunda parte, eu vou começar a falar um pouco sobre a dependência digital. E eu quero começar com vocês uma frase de Dietrich Bonhoeffer. Ela fala exatamente assim: o teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Essa frase, ela faz a gente pensar o seguinte: o que a gente está fazendo para as crianças ficarem horas e horas utilizando um dispositivo de celular? O que nós estamos fazendo para as crianças que ficam sem se movimentar, sem fazer atividade física e só ficam utilizando o celular? O que nós estamos fazendo para as crianças que ficam tendo acessos a conteúdos que não são da idade delas, e isso faz um mal que não tem nem como a gente quantificar em uma frase? Então, o que nós estamos fazendo para isso? Eu comecei meus estudos com dependência digital quando eu comecei a observar um grupo de alunos que estavam vindo para a escola com muita olheira e extremamente cansados. Eu tinha alunos que eles chegavam a dormir dentro da sala, mas era algo muito corriqueiro. Eles estavam extremamente cansados, muito cansados. E a olheira neles era praticamente geral quase na sala. Eram muitos alunos com olheiras. Daí eu fiz uma pesquisa com eles, uma pesquisa informal assim com eles, para perguntar como que era a rotina deles, né, com o uso dos dispositivos, porque eu já tinha lido algumas coisas a respeito, mas eram assim coisas mais superficiais e não estava focando muito em dependência digital. Daí uma das questões era perguntando sobre o sono deles, como que eles faziam para dormir, se eles dormiam utilizando o celular ou não. E muitas crianças, cerca de 50% da sala, isso há 6 anos atrás, elas me responderam que elas utilizavam o dispositivo até a hora de dormir. E muitas crianças, algumas crianças desse grupo, elas adormeciam
com o celular na mão. E outras crianças acordavam no meio da madrugada, utilizavam ainda mais um pouco a ferramenta do celular e depois voltavam a deitar. Então isso é algo assim que me acendeu um alerta. Opa, o que está acontecendo com a sociedade e para onde nós vamos se continuar nesse caminho? A gente vê que a tecnologia ela foi apresentada para nós como se fosse uma tábua de salvação, algo que fosse resolver todos os problemas, todas as coisas do mundo. E a gente começa a ver aí, depois de cerca de 10 anos, que começou essa ascensão dos celulares inteligentes, a gente começou a perceber que o caminho não foi bem esse, porque é visto que a tecnologia ela ajuda muito, ela mais ajuda do que atrapalha. Então, se a gente for colocar numa balança os benefícios e os malefícios da tecnologia em geral, a balança ela vai pesar mais para o lado do benefício, é claro. Ela facilitou as transações bancárias, ela melhorou a nossa comunicação com as pessoas, de acesso à comunicação. A gente consegue se comunicar com pessoas praticamente a qualquer horário do dia, em qualquer lugar. A tecnologia ajudou muito a área da saúde, as tecnologias para pesquisas, geração de remédios e vários outros. Mas, por outro lado, a tecnologia, ela aconteceu um detalhe que a tecnologia acaba desmoronando em vários aspectos, e é a distração. A distração, ela começou a vir junto com esses smartphones, né, dessa geração dos últimos 10 anos, ela começou a crescer de uma maneira que, ao primeiro ver, parece que não tem controle isso, porque ela veio em forma de joguinhos, ela veio em forma de redes sociais que a pessoa precisa ficar acessando a todo momento aquilo para ver se tem novidades. Então, esse lado da tecnologia é um lado negativo. E quando a gente junta esse lado negativo do excesso de estímulo com jogos ou redes sociais e essa questão de acesso a vídeos, a desenhos a todo momento, sem freio, e a gente coloca a criança no meio desse cenário, a gente começa a perceber que a situação já exige muito cuidado nosso diante das crianças. Nós estamos em 2023, então nós já temos um pouco mais de 10 anos de uso contínuo dos celulares. E já tem muita pesquisa estudando efeitos negativos que aconteceram em adolescentes que antes eram crianças e adultos também que já vêm usando esses equipamentos há cerca de 10 anos. E a indústria do cigarro, eles foram começar a pesquisar os malefícios do cigarro cerca de 5 décadas depois que começou a venda em grande escala. Mas mesmo assim, a indústria do cigarro atinge um percentual muito menor de pessoas. Hoje, ela atinge cerca de 12 a 15% da população mundial. E o uso de celular, ele ultrapassa 70% da população mundial. Esse assunto sobre dependência digital, ele é um assunto extremamente complexo. A gente não vai conseguir resolver ele em um programa, ou em 2 programas, ou em uma temporada inteira de podcast. Ele é um tema que a gente vai analisando ele aos poucos, à medida que vai aparecendo mais informações, a gente vai estudando essas informações e passando para você. Que bom que você ficou até o final do episódio. Se fez sentido para você, segue a gente nas redes sociais, compartilha com pessoas que você acredita que precise também dessa informação e quem sabe pode fazer sentido para mais pessoas também.
eu tenho disponibilidade para palestras presenciais e palestras online. Acesse o nosso site www.olharinfantil.com.br para mais informações. Se você gostou muito do projeto, então considere-se apoiar financeiramente também. O nosso Pix está na tela e na descrição do nosso episódio. O projeto Olhar Infantil agradece muito a sua ajuda. O meu muito obrigado e até mais. Olhar Infantil, porque a infância é rápida.